pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 87. Em relação ao sistema cartesiano de eixos ortogonais, com origem em O00, um avião se desloca em linha reta de O até o ponto P, mantendo sempre o ângulo de inclinação de 45 graus horizontal. A partir de P, o avião inicia a trajetória parabólica, dada pela função f de x igual a menos x² mais 14x menos 40, com x e f de x em quilômetros. Ao atingir o ponto mais alto da trajetória parabólica, no ponto V, o avião passa a se deslocar com altitude constante em relação ao solo, representado na figura pelo eixo x. Aí temos o gráfico, né? A pergunta é: em relação ao solo, do ponto P para o ponto V, a altitude do avião aumentou em quantos quilômetros? Então, a pergunta acaba sendo, né, a ordenada do ponto V, que é o ponto mais alto, menos a ordenada do ponto P, um pouco abaixo. A pergunta é qual a separação vertical entre eles. Eu vou começar determinando as coordenadas do ponto V. A princípio é só a ordenada que me interessaria, né? Mas eu vou acabar determinando a abscissa também, que ela acaba me ajudando um pouquinho com a outra conta que vem depois, para determinar as coordenadas do ponto P. Aquele ponto ali, ele mesmo já chamou de V, né, para ajudar a lembrar que se trata do vértice da parábola. Vejo uma função do segundo grau de coeficiente dominante negativo, então uma parábola voltada para baixo, condizente com o desenho. E o vértice tem como coordenadas, uma forma decorada aqui, menos b sobre 2a. Para sua abscissa e menos delta sobre 4a. Para a ordenada. A gente pode simplesmente substituir esses caras e já achar diretamente as coordenadas do V. A outra maneira para obter a abscissa do vértice? Sim. Se eu obtiver a abscissa do vértice, eu posso substituir para obter a ordenada correspondente, ao invés de colocar no menos delta sobre 4a? Sim, também. Então a gente tem algumas pequenas alternativas aí para ir tomando ao longo da questão, até determinar as coordenadas todas do vértice V. Então, x do vértice. Primeiro, por forma decorada, menos coeficiente do x elevado a 1, né, 14, sobre 2 vezes o coeficiente dominante, o companheiro do x², que é menos 1. Bom, menos 14 sobre menos 2 é mais 7. Pelo desenho, já esperava uma abscissa positiva mesmo. O y do vértice, indo pela forma decorada também, eu vou ter menos o delta é b² menos 4ac. Lembra de eu colocar um colchetes aqui para a gente não confundir? Quatro vezes menos 1. Esse menos 1 aqui, ó, já vou cortar com esse sinal de menos aqui da frente. Aí já é duas coisas a menos para encher o saco. Agora, em relação à conta de cima, não que seja o fim do mundo fazer 14 ao quadrado e tal, mas você pode economizar um pouquinho de conta se você pensar o seguinte: tem um 4 embaixo, né? Nesse segundo pedacinho aqui, ó, também já vai ter um 4. Se eu fizer aparecer um 4 na primeira parte, dá para colocar em evidência e cortar com o de baixo, aí já diminui um pouco a quantidade de contas. Se eu pensar que 14 é 2 vezes 7, então, esse cara está ao quadrado, né? Vai ficar 2 ao quadrado e o 7 ao quadrado. Menos mais menos, quer dizer, 3 sinais de menos em multiplicação, vai continuar menos ali. 4 vezes 40. E embaixo 4. Então tá, coloco 4 evidência em cima e estoura com o de baixo.
4 em cima, 4 embaixo. 7 ao quadrado, 49, menos 40, 9. Está em quilômetros, né? Tanto o x quanto o y, a partir do ponto O tomado como origem ali. Beleza. Isso fazendo coordenadas do vértice por fórmulas decoradas aí. Há alternativas para esses caras? Sim. No caso do x do vértice, a gente pode pensar também pela ideia da derivada. Então, vamos lá. Isso, claro, né? Para quem tem algum conhecimento da ideia de derivada, isso aqui tipicamente é falado na parte de cinemática escalar na física, né? Para falar de velocidade instantânea a partir do espaço em função do tempo. Mas assim, se você não sabe do que se trata isso daqui, nunca ouviu falar, simplesmente desencane dos próximos 2 minutos de discussão, tá bom? Não é o lugar adequado aqui para você aprender isso daqui, isso que é um conceito um pouquinho mais alto nível, tá? Então eu estou apenas usando uma ideia pronta que o pessoal da física deixa disponível aí. Porque, no caso, a derivada, né, a parte mecânica de fazer, mas o cálculo da derivada para um polinômio é bobinho de tudo, é a regrinha do tombo, tá? Mas o conceito em si é um conceito um pouquinho alto nível, tá? Então se você nunca ouviu falar disso daqui, desencana, forma decorada, tá tudo certo e tal, não há prejuízo nenhum. Mas, para quem lembrar alguma coisinha, vale sempre o comentário, né? A parte do menos x quadrado. Tombo 2, vai ficar menos 2x. E mais 14. Derivada do termo dependente de menos 40 é zero. Bom, derivada significa o quê? Coeficiente angular de reta tangente ao gráfico da função. E quando a gente está interessado no vértice, e o vértice entra representado, né, pela sua abscissa aqui, como que está a reta tangente no vértice? Tanto com a boca voltada para cima ou com a boca voltada para baixo, é na exata posição em que a reta vai passar a tangência na parábola com posição horizontal, ou seja, com inclinação igual a zero, derivada da inclinação de reta tangente. Então, a hora que eu igualo isso daqui a zero, eu estou falando do único ponto da parábola que tem essa posição, né, para a reta tangência na parábola, que é o vértice. Você vai encontrar a abscissa do vértice daqui. Então, isso aqui vai dar menos 2 vezes x do vértice mais 14 igual a zero. Portanto, x do vértice igual a 7. Lá está o 7. A ideia da derivada é que ela acaba se traduzindo de uma maneira econômica, né, de você não guardar nem a abscissa do vértice no seu HD. Tá bom? Você usa um pouquinho mais de processador, né, mas economiza seu HD. E como de qualquer modo é uma ideia que acaba sendo interessante, acaba sendo mencionada na física, tipicamente, então a gente aproveita aqui, tá? Mas não estou dando maiores explicações sobre por que a derivada é a inclinação da reta tangente. Na verdade, esse é todo o BO, né? Esse é todo o trabalho que dá a entender o conceito. Tá? Que eu estou apenas pegando a ideia pronta, tá bom? Não é o lugar adequado aqui para a gente sair falando muito mais sobre derivada. O que cabe para o exercício é isso daqui, tá bom? Reforço, se você nunca ouviu falar disso daqui antes, vai na forma decorada ali que tá tudo bem. A derivada só me dá o x do vértice. O y do vértice, independente do modo como eu tenha calculado a abscissa, né? Seja pela forma decorada, seja pela ideia da derivada, o y do vértice já é menos dependente de decoreba, né? Porque uma vez que eu tenho x do vértice, eu posso substituir, tá? E às vezes é mais fácil você fazer a substituição do que montar o delta, que às vezes não está pronto, né? Fazer o menos delta sobre 4a, não que seja o fim do mundo também. Mas aqui, ó, pegando o 7 pela mãozinha e substituindo ali, tem que ser a imagem, né? Correspondente ao x igual a 7. O y do vértice. Então, estamos falando de menos 7 ao quadrado, mais 14 vezes 7, e o menos 40. Bom, aí você pode fazer, tá? 7 ao quadrado é 49, tem um menos. 14 vezes 7 é o dobro de 7 vezes 7, acho que vai dar 98. Ou você pode também pensar que aqui é 14 vezes 7 e aqui é menos 7 vezes 7. Então, você bota o 7 em evidência e fica 14 menos 7 multiplicando.
17 vezes 7, 49. Menos 40, 9. Bateu tudo ali com as 10 das fórmulas decoradas. Automaticamente daqui, eu acabo de determinar como um todo a posição do ponto V. Tem coordenadas 7 e 9 em quilômetros. Agora nós vamos determinar o ponto P. Como eu sei que essa primeira parte do deslocamento aqui é um trecho de reta, não, um segmento de reta. Seria a reta passando por OP, uma reta que passa pela origem e que está inclinada de 45 graus em relação ao eixo X. Então, a reta OP, a gente consegue determinar a equação dela de modo relativamente simples. Pensando que tem que ser coeficiente angular vezes x mais coeficiente linear, mas o coeficiente angular é justamente a tangente do ângulo que a reta forma com a direção horizontal, partindo do eixo x, girando no sentido anti-horário até chegar na reta. É o 45 ali mesmo. Então, coeficiente angular vezes x, mais coeficiente linear, que vem a ser a ordenada do ponto que a reta cruza o eixo das ordenadas. Bom, mas nesse caso ela está passando pela origem, né? Então, o tema independente tem que ser 0. Até para ser coerente com o fato de que se eu tacar x igual a 0, o y correspondente não pode ser outra coisa senão 0, passando pela origem. Então, estamos falando da reta y igual a x. Você já conseguia prever de antemão que era essa reta aqui, melhor ainda, tá bom? Afinal, é a equação da reta que descreve a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? A função identidade. Então, o ponto P tem essa particularidade. A ordenada e a abscissa são iguais, e determinando qualquer uma delas, a outra já vem junto de brinde. Você fala, tá, mas quem que é esse ponto P? É o ponto que está nessa reta, que aí há infinitos pontos nessa reta, e corresponde a uma das intersecções da parábola, né, descrita pela função f, com essa reta aqui. Escrever intersecção entre curvas, né, que eu tenho num desenho ali no plano cartesiano, em termos de conta, né, pensando pela lei da geometria analítica, casamento entre desenho e contas, é falar numa resolução de um sistema em que eu quero pontos que satisfaçam a equação da reta e também a equação da parábola. Nós vamos resolver isso daqui. Pelo desenho já dá para desconfiar de quantas soluções eu espero, né? Se eu continuo desenhando essa reta, se eu continuasse prolongando aqui, me parece, fortemente sugerido pelo desenho, que haveria uma segunda intersecção, né, no outro ponto, um pouco mais para cima e um pouco mais para a direita, nesse desenho. A menos que esse desenho esteja enganando muito, né, e essa reta, na verdade, seja uma reta tangente à parábola, mas isso eu vou acabar descobrindo de qualquer modo ali no sistema, se ele me retornar um par ordenado só e não dois. Tá? Mas pelo desenho está mais coerente aí com uma situação de dois pontos distintos. E como eles não vão ter a mesma abscissa, né, não estão alinhados na mesma vertical, eu devo encontrar dois x distintos para esses caras. Então vamos lá. Não nem inventar muita moda, tá? Já está igualado y pelas duas, vou igualar as equações entre si. Então, daqui segue aqui. X igual a menos x quadrado mais 14x menos 40. Eu vou passar tudo para o lado esquerdo, trocando o sinal de quase tudo ali. É mais para ficar 1 ocupando x quadrado, positivo. Aí vamos ter menos 13x, né? 14, perdão, 1 menos 14. E mais 40. Igualado a zero. Como são coeficientes simpáticos e tal, a gente pode tentar, né, pela soma e produto, é uma tentativa e erro. Mas se você não gostar, você vai no Bhaskara e esse cara tem que botar para você oficialmente as raízes. Vamos tentar para soma e produto. Estamos falando aqui, ó, de uma soma menos 13 sobre 1 e um produto mais 40 sobre 1. Menos b sobre a e c sobre a. Soma 13, produto 40. Bom,
se for ter par ordenado bonitinho, né, não há nem garantia de que é número real que resolve isso daqui. Pelo desenho, aparentemente tem que ter pelo menos um. A gente acha que são dois, inclusive, tá? Mas, a princípio, se é uma tentativa e erro, podemos estar procurando coisas que talvez nem existam. A gente tenta com os bonitinhos ali, que em produto dão 40. Para o produto ser positivo, os dois fatores têm que ter o mesmo sinal, né? Se fossem ambos negativos, a soma seria negativa. Não é o caso. Então, vou tentar com os dois caras positivos. Os paizinhos simpáticos que eu teria seria 1 vezes 40, 2 vezes 20, 3 não vai, 4 vezes 10, 5 vezes 8, e só, né? Os demais vão aparecer só trocando os fatores de ordem ali. É ver se algum desses se encaixa na soma 13. Bom, 2 com 20 e 40 com 10 daria soma par, não tem chance nenhuma de encaixar. A soma aqui daria 41, a soma aqui dá 13, olha só. Então, encontramos. As raízes vão ser. Vou colocar para cá. X igual a 5. Ou x igual a 8. Como eu estou numa situação em que o y é igual ao x, né, então isso automaticamente já me dá as opções para o ponto P. Mas, na verdade, é aí que eu volto no desenho e eu vou ver qual dessas é a coerente com o desenho. Né? A gente já estava com uma impressão de que ia dar realmente dois valores distintos, né, dois pontos distintos, cada um com sua respectiva abscissa. E aí vocês veem, como a abscissa do vértice é 7, o desenho já dava uma impressão realmente que eu ia encontrar algum ponto com a abscissa menor do que 7, que é o ponto P, e lá está, né, abscissa 5, e algum outro ponto aqui, um pouco mais para a direita, que estaria inclusive à direita do eixo de simetria, e portanto a abscissa dele teria que ser maior do que 7. É esse 8 que eu encontrei ali. Mas pelo desenho, tá, o ponto P tem que ser de abscissa menor do que 7, então com esta questão da visualização é que eu estou descartando, entendo a presença desse ponto, tá? Então, se eu continuasse prolongando essa reta aqui, geometricamente a outra intersecção com a parábola seria no ponto 88. Tá? Mas não é o caso. Então, o ponto P ele tem abscissa 5. E aí, como morador da reta de equação y igual a x, sua ordenada também é 5. Se você quiser substituir na parábola, né, que vai dar mais trabalho, mas tem que dar 5 também. Menos 5 ao quadrado ficaria menos 25, né? 14 vezes 5 é 70. 70 menos 40 é 30. 30 menos 25, está lá o 5. E em relação ainda às raízes da equação de segundo grau, se você não gosta da ideia do soma e produto, é uma tentativa e erro, né? E como tal, você pode passar uma vida tentando e errando. Se quiser no Bhaskara também, deixa um rascunho aqui do lado, problema nenhum. O delta daria menos 13 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 40. Menos ao quadrado vai para o espaço, 13 ao quadrado, 169. Menos 160, 9. Já gostou? X igual a menos 13, mais ou menos raiz quadrada do 9, que seria 3, dividido por 2 vezes 1. Estamos falando de... Se vier com o sinal de menos 13 menos 3 seria 10 dividido por 2, 5. Se vier com o sinal de mais, 13 mais 3 é 16, dividido por 2 é 8. Está lá devidamente confirmado o 5, está lá devidamente confirmado o 8. E aí o descarte do 8 realmente é pelo desenho. Bom, uma vez que eu tenho, né, ambas as coordenadas dos pontos aí, a pergunta oficialmente envolvia as ordenadas. Né? Ele fala, em relação ao solo, do ponto P para o ponto V, a altitude do voo, a altura, coordenada, aumentou de quanto? Então, vou chamar de ΔH esse aumento. Acaba sendo, né, a ordenada do vértice menos a ordenada do ponto P. Estamos falando de 9 menos 5. 9, ordenada do vértice aqui, calculado por dois jeitos diferentes. A ordenada do ponto P está ali. Isso aqui vai dar 4 quilômetros. Estamos marcando a alternativa D.
Perfeito. Então, aqui é uma questão bastante interessante, tá? Eu acho uma questão muito coerente para uma prova teste, uma prova de primeira fase, que mexe com função de primeiro grau, mas sobretudo com ideia de função do segundo grau. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.